Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, esse é o Rosa dos Ventos, um podcast inteiramente dedicado à jornada interior psicológica dos emigrantes. Hoje é uma conversa muito especial, muito inspiradora, com um diplomata e escritor, é o Mário Araújo. O Mário Araújo muito generosamente concedeu o seu tempo para ter uma conversa com a gente sobre os seus amores, não só pela diplomacia, mas também pela literatura. O Mário já passou por sua jornada como diplomata em vários países. Hoje ele mora em Portugal, mas já passou pela Itália, pela China. A gente vai dedicar um tempo aqui para falar dessa experiência muito rica. Cuba, Uruguai, Itália, enfim, uma jornada muito intensa, muito inspiradora, muito rica. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Ao final, dê o seu gostei ou não gostei. Então vamos à conversa aqui com o Mário Araújo. A gente poderia começar pelo seguinte, eu vejo nas nossas interações iniciais o seu amor à literatura, e eu pensei, antes de começar a gravar com você, cara, as pessoas como o Mário, profissionais como o Mário, são herdeiros de uma linhagem impressionante de diplomatas, de pessoas que trabalham no nosso serviço diplomático e que foram grandes escritores e que têm amor à literatura como você, o Vinícius de Moraes, o João Guimarães, o Rosa, o João Cabral e vários outros, né? Sim. Nossa, isso é impressionante, né? Existe alguma conexão especial, alguma magia especial entre diplomacia e literatura? Eu acho que no Brasil há muitos, além de escritores e diplomatas, sempre houve escritores funcionários públicos, né? Tem outros, né? O Drummond, por exemplo, sempre foi funcionário público, outros tinham empregos, às vezes não em nível federal, mas em nível estadual, municipal, e sempre é uma maneira de você ter uma estabilidade, né, e ter uma garantia assim, que te permita, porque infelizmente no Brasil são muito poucos os que ganham a vida com literatura, né? Sobretudo direitos autorais. Muita gente até consegue, expandindo um pouco a sua área, né, dando palestras, oficinas literárias, tem muita gente que faz isso, e fazendo traduções, ou uma série de coisas, né? Participando de eventos literários, mas especificamente direito autoral é raro. Então a pessoa tem que, né, ter uma estabilidade, até porque escrever exige, né, uma disponibilidade de tempo, uma certa tranquilidade para poder se dedicar àquilo. Então acho que tem, mas especificamente a diplomacia, porque, não sei, no meu caso específico, que também em um certo momento pensei em ser funcionário público e vi as hipóteses assim disponíveis, mas a diplomacia é particularmente atraente assim pela possibilidade de morar no exterior. Eu acho que aí tem uma conexão interessante, né, que aí inclusive é o objeto assim da nossa conversa principal, porque morar fora do Brasil, na experiência de morar fora do Brasil, a experiência do imigrante ou do exilado ou do, né, como se queira dizer, e a vida literária no sentido assim de observação, de estranhamento do que antes não era tão estranho, do que parecia normal, né? E também conhecer outros povos, né? Outras sociedades, né? Então acho que isso tem uma conexão interessante. São duas buscas interessantes, assim, um pouco similares, assim. Eu acho que tem muita coisa em comum. Muito bom. Esse ponto é muito precioso que você traz, Mário, do deslocamento. O deslocamento. O expatriado, o imigrante, o nome que, ou digamos, o jeito que aconteça, obrigatoriamente implica em se deslocar fisicamente, se deslocar psiquicamente. Interessante isso. Quer dizer, este movimento implica em coisas muito, digamos, enriquecedoras para talvez o trabalho literário, né? Porque ali você passa por uma questão de identidade, você falou do estranhamento com o que era familiar antes, né?
É muito interessante. Mas a sua obra literária, eu comecei por esse tema, você escreve mais contos, romances, poesia? Que formato você transita mais? Quando eu estava na universidade e tal, começando a me interessar, assim, eu cheguei a escrever alguns poemas, assim, mas depois abandonei, assim, acho que não era muito... Eu ficava tentando imitar, assim, alguns poetas e não passei disso. Mas eu tenho dois livros de contos, eu comecei com livros de contos e escrevi depois um romance, queria muito ter essa experiência de escrever um romance, pretendo escrever outros, assim, da coisa mais... uma construção mais ambiciosa, assim, em termos de extensão, né, e de uma estrutura mais complexa. E escrevi crônicas, tem um livro de crônicas, são 4 livros no total. Esse livro de crônicas é uma coletânea de crônicas que eu publicava num site ao longo de alguns anos. Então, eu fiz uma seleção do que eu achava melhor e publiquei esse livro. Mas tenho vários projetos, assim, tem um projeto para um novo livro de contos, para mais um romance, crônicas também. Uhum. Espero voltar a escrever crônicas brevemente. Interessante. E você, eu vi aqui na sua biografia, você recebeu o prêmio Jabuti 2006, não é isso? Categoria Contos e Crônicas com Hora Extrema, logo a sua estreia. A sua estreia, não é pouca coisa, né? Impressionante, parabéns. É estimulante para continuar, inclusive. Nossa, admirável, maravilhoso. Mas, Mário, conta aí pra gente essa sua longa jornada e variada jornada pelo mundo, né? Eu tenho que olhar aqui, né? Xangai, né? Brasília, naturalmente, você começou a servir lá, Montevidéu, Tunis, Roma, Xangai, Havana e agora Lisboa na sua jornada no corpo diplomático. Como é fazer tantos deslocamentos? Deve ser incrível, né? Porque eu penso assim, por exemplo, em me mudar deste apartamento aqui que eu moro com minha esposa no Butantã, em São Paulo. Só em pensar eu já fico com dor de cabeça, né? Encaixotar os livros todos. Essa é a parte não tão divertida. Realmente é uma questão logística, né? Não somente que se mistura um pouco com a questão psicológica, assim, porque claro que dá trabalho organizar isso tudo, né? Reorganizar e aí chegar num outro lugar, e é um trabalho físico, né? De caixas, de abrir caixas, mas de decisão, assim, é muito... porque as casas nunca são iguais, né? As plantas não são iguais, então onde é que eu ponho esse quadro? Como é que eu combino isso? Compro alguma coisa nova? Não uso mais determinada coisa? Uma série de decisões, assim, que às vezes são um pouco difíceis e tem que tomar várias vezes, né? Mas também o fato de recomeçar, assim, né? Quer dizer, um outro lugar, aí você está numa outra rua e é uma outra paisagem e se relacionar com outras pessoas também, né? Porque é um novo trabalho onde, às vezes, o Itamaraty tem uma corporação, né, um ministério, tem diplomatas e outros funcionários do serviço exterior no mundo todo. Você conhece muita gente e faz muitas amizades e preserva essas amizades ao longo da vida. Só que também, no geral, quando você vai para um novo lugar, são pessoas novas, né? Então, você vai conhecer essas pessoas e sempre todas as questões envolvidas em conhecer alguém, né, para trabalhar junto, você tem uma imagem que você quer preservar, você quer, né, fazer um bom trabalho, você quer, enfim, se relacionar bem com aquelas pessoas e que o trabalho funcione bem, né? E no meu caso específico, eu sempre tenho, assim, a expectativa de fazer grandes amizades, assim, com os meus colegas, e felizmente consegui muitas. Então, eu estou sempre perto, assim. Além de tudo, conhecer pessoas no local, né? Você acaba fazendo amigos estrangeiros e leva para a vida toda. Eu tenho hoje amigos, assim, de cada um desses lugares, assim, eu tenho pessoas que eu conheci lá e que mantenho uma amizade, né? Então, mas de fato é muito... Mas aí no Itamaraty você tem vários sistemas, né? Várias, vamos dizer assim, maneiras de organizar essa movimentação de tanta gente no mundo todo, né? Então, há momentos até excitantes, assim, que você pensa, assim,
quase como se tivesse o mapa mundi à disposição, né? Que é um pouco o oposto do trabalho que dá, né? Então você pensa, puxa, mas imagine, daí vários países passam pela sua cabeça e você um pouco pensa assim na sua imaginação, né? Na sua fantasia sobre aquele lugar, né? E sabendo, às vezes, sabe um pouco da história daquele lugar e pensar, eu vou me aprofundar nisso se eu for para lá, né? E vou conhecer tais coisas e uma outra comida, e sempre tem uma questão muito interessante, né? Mas aí tem todo esse trabalho também, né? Porque você ganha, mas você perde, né? Quer dizer, você sai do lugar, você deixa aquele lugar, e às vezes tem lugares que não dá muita vontade de sair. Agora eu estou aqui em Lisboa, por exemplo, e eu adoro, realmente, gosto muito. E tem muitos brasileiros aqui também. Na minha experiência pessoal, o contato com os portugueses é ótimo, são pessoas adoráveis. Então tem muitos amigos aqui, artistas, né, gente de literatura também, jornalistas. Então, o dia que tiver que sair daqui vai ser difícil. Talvez, de uma forma, eu vou arriscar dizer isso, em detrimento do nosso querido Brasil, né? Nós somos brasileiros. Você está no epicentro do berço da literatura portuguesa, né? Certamente é Lisboa, né? Acho que é indiscutível isso, né? Sem dúvida. Mas o interessante é porque enquanto você falava, várias coisas me passaram, né? A questão do desapego, né? Eu sempre lembro de uma formulação em inglês, né? Como é let it go to let it come. Quer dizer, deixar ir, para deixar vir algo, você precisa deixar ir algo, né? Então, é um exercício, queira ou não, a pessoa que abraça isso tem essa visão meio de Júlio Verne, né, do mundo. O que é isso aqui, né? Eu quero ir lá ver essas selvas da Indochina, sei lá. Mas, e esses povos que habitam lá o Pacífico, sei lá, essas viagens do Júlio Verne. Mas, ao mesmo tempo, implica numa capacidade incrível de adaptação e de desapego, né? Porque eu imagino que entre as caixas das mudanças, às vezes os locais são menores ou maiores, os menores excluem obrigatoriamente, né? Então, essa é uma experiência... E quando você abre as caixas dos livros, por exemplo, assim, você vê coisas que você só vê quando abre a caixa. Assim, ele fica ali na sua estante, eu estou aqui na frente da minha estante, e talvez eu passe anos aqui e não veja esse livro. Mas quando eu abrir a caixa, eu vou vê-lo. Assim, é um pouco assim como a ideia do gênio da lâmpada, né? Ele fica ali dentro da lâmpada e, digamos, inativo. Mas aí você esfrega a lâmpada e ele volta, recupera a sua magia, né? Você revê coisas que você não via pelo dia a dia, pelo cotidiano, o amortecimento, assim. E aí eu acho que tem um pouco a ver também com essa própria experiência de morar fora, né, em relação ao seu próprio país, né. Geralmente as pessoas me perguntam assim, você morou em tal lugar, você escreveu sobre a vida lá, né? Não, a minha tendência sempre é escrever sobre o Brasil, assim, sobre eventos que se passam no Brasil, né, que acho que é o lugar que eu conheço melhor e os personagens são brasileiros. Tem mais verdade nisso, sabe? Eu me sentiria não confortável, acho, tentando escrever sobre outras coisas, né? Então, você acaba aí voltando-se mais com uma outra visão para o seu país, né? É interessante, é uma coisa meio multifacetada, assim, porque quando você está no país dos outros, você também vê esse país de uma forma que os seus locais não veem, né? Se você imaginar um estrangeiro chegando no Brasil, ele vai ver coisas que para nós são naturais. É uma desnormalização das coisas, assim. É você perceber que o que parecia natureza, na verdade, não é natureza, é cultura, e pode ser transformado, né? Pode se querer ou não transformar, mas é uma coisa que pode ser hoje e amanhã não será, né? Você vê que é incrível, não é natural. Na sua forma de falar, acaba que tem algo muito psicológico na experiência, né? Não é que a sua experiência seja mais psicológica dos outros, mas o seu jeito de falar, você traz isso à tona, dizer, puxa,
há algo de muito psicológico numa mudança numa caixa, como a metáfora das gavetas, né, na psicologia, né? De Sim. colocar coisas na gavetas, e uma gaveta mais recôndita ao fundo vai trazer revelações, e como o gênio da lâmpada, como você falou, essa imagem é muito poderosa. Muito interessante isso. É um aspecto... Algumas coisas retornam, né? É bem interessante, assim, você passa às vezes... Eu até escrevi uma crônica sobre isso, porque na última vez, eu morei 2 vezes em Roma, e na segunda vez era muito difícil, atualmente, né, com o turismo de massa, na Europa principalmente, é muito difícil você alugar um lugar por um período muito longo. Então, antes que minha mudança chegasse, eu precisava, por uns 2 meses, de um local provisório para morar. Mas aí você só consegue, em Roma, um lugar por uma semana, porque aí na semana seguinte ele já vai ser alugado para outra pessoa. Então foram assim uns 2 meses em que eu morei em 5 lugares diferentes. E precisava ficar indo com as malas de um lugar para o outro até chegar a minha mudança, né? Mas aí uma dessas casas era um lugar de um casal idoso, assim, já, que muito simpáticos. E aí, então, e a casa toda mobiliada, né? Porque você precisa de um lugar mobiliado. E eu ficava olhando, assim, as coisas deles, assim, e aí você está na casa dos outros, está meio invadindo, né? Um pouco a intimidade, porque tinha fotos deles bem mais jovens, e tinha objetos, né? Livros e coisas assim. E até eu escrevi uma coisa sobre isso, porque um pouco essa sensação, assim, de estar um pouco... entrando, como se tivesse criado um personagem, né? Que na verdade eram pessoas que existiam, mas a partir dali eu podia até imaginar coisas e construir coisas e imaginar o que eu fantasiar, né? Sobre o que teria sido a vida deles e o que... Enfim, você está num ambiente interessante, assim, que é a casa dos outros. Eu sempre gostei da casa dos outros. Essa ideia é incrível, né? Que é exatamente o avesso, digamos, tá? Eu vou criar uma imagem aqui. O avesso de um apartamento, sei lá, no sul da Espanha, que alguém comprou, mobiliou para virar Airbnb. Neste caso, você Não é? está plugando a memória da vida, quer dizer, a memória dessas pessoas, Sim. uma longa memória, e olhe, em que cidade, né? Que você foi fazer isso, né? O Airbnb, um hotel, quase acaba sendo um local público, né? De certo modo. É um pouco público, mas é um pouco privado. É privado para todos, é privado para muita gente, né? Mas aquela casa em especial é um lugar privado mesmo, né? Como se tivesse Fantástico. assim, Vamos passear um pouquinho aí por esses cenários, né? Da lista aqui, para mim, pelo menos, eu sou um baiano, você é um paranaense, né? Um baiano que eu morei no exterior também, um tempo, na Inglaterra, um pouco na França, Estados Unidos, mas tenho filhos que moram aí pelo mundo, mas nós somos imigrantes para São Paulo, digamos, tá? É bem diferente. E no meu repertório, eu vi aqui Brasília, Montevidéu, vou pular aqui, Roma, Havana, ok, latinos, mas Tunis e Xangai são coisas no meu imaginário, nunca estive em nenhum desses lugares, que devem ser bem diferentes, hein, Mário? Xangai, eu hoje, tendo morado 4 anos em Xangai, e ainda em condições muito especiais, porque todo o período da pandemia eu estava lá, mas assim, é um privilégio, assim, eu acho que ter tido a oportunidade de conhecer um pouco da China, que é um lugar, enfim, é tão distante, por mais que se fale, assim, no geral as pessoas não ficam um pouco nos estereótipos, né? Não conhecem tão bem, assim. Mas tendo morado lá, eu acho que foi muito especial para mim, assim, saber, poder dizer assim, não, mas o país é incrível, tem coisas realmente muito, muito interessantes, a rapidez como eles conseguiram mudar o país, né? Que 40 anos atrás era algo completamente diferente, né? Enriqueceram e se tornaram um país, né, dos mais poderosos do mundo, né? E a vida lá, assim, as pessoas são muito simpáticas, o chinês é muito simpático. Então, você ter tido essa experiência, assim, não é que você vai ficar lá muito tempo, a cultura realmente é muito diversa, e mesmo tendo essa simpatia, assim, você é um estrangeiro, um estrangeiro ocidental, né, tem uma série de limitações, né, aí na vida.
mas ter podido experimentar isso eu acho muito enriquecedor, assim. Você tem algo a dizer sobre aquilo, assim, que... Por favor, desculpa, Mário, eu lhe interrompi. Você chegou aí para províncias, não sei como é que chama lá, departamentos, ou mais distantes das grandes cidades, né? Sim, eu gostaria de ter viajado mais, mas a pandemia impediu isso, né? Porque aí tinha muita restrição e tal. E o controle lá é muito eficiente, né? Muito poderoso. Mas eu viajei um pouco, é até curioso você falou assim, grandes cidades, né? Porque na China, uma cidade de 10 milhões de habitantes é uma cidade média. Eu acho divertida essa ideia. Centenas de cidades com 10 milhões de habitantes. Sério mesmo, Mário? Você está falando sério? 10 milhões de habitantes? Tem várias cidades com 10 milhões? Tem, talvez, né? Xangai tem 26. E Pequim deve ter um pouco menos que isso. No sul tem cidades tão grandes quanto. Incrível. E cidades de 10 milhões de habitantes é muito comum. Assim, então, uma cidade com 1 milhão é quase um vilarejo. É muito, muito especial. Assim, o consulado do Brasil em Xangai, por exemplo, ele fica, né, na parte das mais populosas da China, que é, né, o litoral do Pacífico. E apesar da China ser um país de grande extensão territorial, tem um deserto, tem as montanhas, né, no Tibete, tem muitas partes pouco habitadas, né? Então, é muito concentrado. Então, a jurisdição do Consulado do Brasil em Xangai, que envolve, acho que 5 províncias, num espaço pequeno, ela tem uma população maior que a dos Estados Unidos. Tem mais de 300 milhões de pessoas. Quer dizer, muito mais que o Brasil, mais que os Estados Unidos. Então, é difícil imaginar isso. E quando você chega na Ásia, e eu tinha, antes de ter morado lá, eu tinha feito 2 viagens curtas para a China e para o Japão. Mas, assim, aí ao chegar lá, você pensa, puxa, o mundo é aqui, né? Na verdade, Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Indonésia, isso, quantos bilhões de pessoas você tem? Mais da metade do mundo, talvez, da metade da população, né? Sim. Talvez mais, não sei dizer. Então, é lá que as coisas acontecem, de certo modo, né? E aí você sente um pouco, assim, o mundo ocidental, a cultura ocidental, né? A gente aqui fala português, aprende inglês, aprende espanhol, tal. Todas as línguas, assim, próximas e com o mesmo alfabeto, né? Quer dizer, sequer os alfabetos são os mesmos, né? Sequer a maneira de escrever. Eu acho que só vietnamita, ali no Extremo Oriente asiático, é uma língua que usa o alfabeto latino. Todas as outras são outros sistemas de escrita, né? Então, é uma coisa... Impressionante. São outras referências, né? Incrível. Até uma coisa assim, anedótica, desculpa, só concluir assim, a questão da estranheza, né? Eu tinha aula de mandarim, que foi uma experiência interessante, assim, mas não aprendi quase nada. Dá para ter uma noção de como a língua funciona, que para mim é uma coisa prazerosa, né? Mas não falo. Mas eu tinha uma professora e tal, que se comunicava comigo em inglês, e aí um dia ela queria falar que ela não ia dar aula na semana seguinte, porque ela ia num evento budista, ela era budista, acho que em Singapura, se não me engano. Mas ela queria esclarecer para mim o que era isso, assim, porque talvez eu não entendesse, né? Então ela mostrou assim uma foto do Buda, e ela falou assim, não, para te explicar bem, ele é assim, peraí, como é o nome daquele cara? Aí ela procurou assim, isso aqui, ó, Jesus. Ela é mais ou menos assim, para eu entender, né, o que significava para ela, é mais ou menos como esse cara aqui, que ela não sabia nem o nome, como é meu nome? Aquele cara é Jesus Cristo. Então, né, você vê a distância, assim. Impressionante. Muito divertido. E em Tunis, são muçulmanos, a maior parte da população, tem cristãos também, Tunis é bem mais para cá, claro, naturalmente. Como foi lá essa experiência também? Eu tenho um amigo... É um país lindo, Sim, muito bonito mesmo, com uma arquitetura e coisas romanas, coisas árabes, é belíssimo, né? Mas essa experiência especificamente com a questão da religião, essas experiências são boas, assim, porque
a gente vive, infelizmente, um mundo cada vez mais comunicação, mais informação e de menos qualidade, né? Não necessariamente precisas, né? Então, vai alimentando mais os estereótipos e os preconceitos, né? Então, é óbvio que existe uma manipulação de todas as religiões, fundamentalismo, né, que leva à violência, etc. Mas ao morar nesse lugar, você conhece as pessoas e vê como elas são absolutamente normais e boas, entende? A maioria, né? Assim, lá o sujeito, seu motorista na embaixada, muçulmano, acredita em Deus, né? E num Deus, numa estrutura religiosa monoteísta, né? É a mesma coisa. Assim, ele sabe que ele vai morrer, ele tem seus medos, né? E conversa, tem um contato dele com esse Deus para suportar essa hipótese inevitável, né? E pede por outras coisas, e se relaciona, e tem valores morais, e é igual a como nós. Então, tirada, né, os preconceitos e tirada os fundamentalismos e tal, é muito bom conhecer, né, ter essa oportunidade, assim, de conviver com essas pessoas por algum tempo. É claro que aí tem a questão dos governos, né, do Estado. Na Tunísia, por exemplo, naquela época, antes da chamada Primavera Árabe, quando eu morei lá, era um ditador, né, o Ben Ali, então era muito fechado, então era difícil, por exemplo, ter um amigo local, assim, tunisiano, porque eu lembro até que uma vez eu convidei o meu contraparte no Ministério das Relações Exteriores da Tunísia para almoçar, e ele nunca me respondeu. Não é? Ele nunca sequer respondeu, assim, porque acho que eles eram desestimulados, assim, ao contato com o estrangeiro, para não evitar interferência, né? Não podiam fornecer informações, né? Mas nesses países mais difíceis, assim, pela minha experiência, você faz muitos amigos na comunidade estrangeira, que as pessoas aí também sentem uma necessidade de se aproximar de outros estrangeiros, né? Então, você acaba conhecendo pessoas. Sim. Eu acho que aí... Assim, sim. Por favor. Por favor, Mário, conclua. Não, só dizendo, eu nem sou uma pessoa, eu sou tímido, eu não sou muito de fazer tantas amizades, assim, mas você acaba... Aí tem vários canais, né? Você está com a família, eu tenho um filho que agora é adolescente, mas a escola é um vetor, a escola te traz, assim, contatos, né? Porque tem os amigos do filho e tal. Sim, e os pais. Sim. Então, você tem amigos de Xangai, por exemplo, fiz amigos ótimos, assim, que eram relacionados à escola. E isso que você trouxe é, mais uma vez, muito rico. Eu ia dizendo assim, eu tenho um amigo que vai ao Marrocos por uma questão profissional, ele trabalha com agricultura, e o Marrocos é muito importante para a área de fertilizantes, né? E ele me dizia o seguinte... a gente conhece as pessoas, né? Não os estereótipos, né? E isso é outro aspecto muito psicológico, porque eu vou arriscar aqui uma coisa. A psicologia, ela é essencialmente um trabalho individual, por natureza, né? Quer dizer, a mente, o espírito, a alma, como uma unidade, né? Algo assim, tá? Eu estou aqui fazendo uma espécie de viagem sobre a essência de uma profissão ou de um campo do conhecimento, que evidentemente eu não domino, né, totalmente, né, ninguém domina. Mas e você traz essa ideia, né? Quer dizer, você vai aos lugares e lá está o indivíduo, lá está a pessoa, vamos dizer desse jeito, né? Lá está a pessoa que vai morrer, que sabe que vai morrer, que tem seus temores, tem sua luta para viver, para ganhar o seu sustento, e isso cria um portal para o acesso das riquezas, das maiores riquezas, talvez, né? Estou fazendo um pouco de poesia com isso que você está trazendo, mas eu acho que é bem isso mesmo, né? Quer dizer, na sua jornada você vai conhecendo pessoas, né? Agora você trouxe um outro assunto aí que é muito bacana e que nós, na preparação aqui da nossa conversa, a gente falou sobre os perfis de brasileiros, né? Sim. Acho que seria um privilégio, Mário, te ouvir
Quer dizer, você me disse mais ou menos assim, Cláudio, veja só, o brasileiro emigrante e imigrante em outros países tem perfis de países também. Claro, o cara que vai para Portugal tem a língua materna, o outro vai para um lugar onde ele vai mais empreender, o outro vai mais por outros motivos. Fala para a gente um pouco sobre isso. Eu acho que seria uma oportunidade maravilhosa. Sem dúvida, você sempre faz um contato importante com as comunidades brasileiras locais, né, que podem ser gigantescas, como aqui em Portugal, pode ser bem reduzidas, como em Tunis, e poucas pessoas. Em Cuba também tem poucos brasileiros. Mas é muito interessante, assim, porque são perfis muito distintos. E em alguns desses lugares que eu trabalhei, eram consulados, né? E aí você realmente vai trabalhar diretamente com a comunidade, porque o consulado brasileiro além de ser fazer um serviço cartorial, né, que você faria nos cartórios brasileiros, estando no exterior, você faz no consulado, né? Mas tem também a vertente da assistência aos brasileiros, né, em caso de necessidades, sempre dentro, obviamente, do que é possível fazer, porque, né, tem a soberania do país onde você está sempre, obviamente, respeitando a legislação local, mas o consulado pode fornecer algum tipo de apoio em determinadas situações para o brasileiro que mora lá, né? Então, por exemplo, um país como... Quer dizer, se o brasileiro pobre sente que quer sair do Brasil porque ele acha que vai ter uma vida melhor, para onde ele vai? Ele vai para onde é uma língua mais fácil de aprender, para onde é mais próximo geograficamente, ou que tenha uma política, né, de aceitar imigrantes, né, uma política mais aberta. Então, ele vai para o Paraguai, ele vai para a Argentina, vem para Portugal, ou para outros países de língua espanhola também, e dificilmente vai para a China, né? Então, porque é longe, a língua é difícil, não vai lá para trabalhar, digamos, na construção civil, né? Mas vai para o Japão, porque em algum momento o Japão abriu para descendentes de japoneses, e como o Brasil tem, né, houve a grande imigração japonesa para o Brasil, então essas pessoas, descendentes de japoneses, vão ao Japão, e hoje no Japão você tem uma comunidade brasileira enorme de trabalhadores, né? Então, já num lugar como a China, você tem principalmente executivos de empresas, de grandes empresas, né, que moram lá. Então, essas pessoas precisam de outras coisas, né? Claro que uma questão de assistência a brasileiro sempre pode acontecer, mas na China ele quer resolver a sua vida documental no consulado, principalmente isso, ou então renovar um passaporte, né? E em lugares como Portugal, principalmente Lisboa, você tem uma grande massa de brasileiros, trabalhadores, que além de precisar muito dos documentos, eles podem precisar de outras coisas, e aí tem toda aquela coisa que é muito, infelizmente, acontece, né, que é da tráfico de pessoas, violência contra a mulher, né, que existe em todos os lugares, e muitos brasileiros são vítimas disso, né, ou vêm com a ilusão, né, ou vêm... foram ludibriados, né, com a promessa de algum tipo de emprego, e quando chega aqui é outra coisa, e aí acabam tendo problemas terríveis, né, inclusive dificuldade de adaptação, coisas que aí, no caso de um funcionário do governo, você tem uma vida muito mais protegida, né? Claro. Além de ter uma situação totalmente regular no país, né? Então, a pessoa que migra, né, com esses propósitos, né, de melhorar de vida e tal, ela pode ter grandes dificuldades. Então, a gente tem que, de alguma maneira, apoiar. Mas aí são outros perfis, realmente. Esse é o interessante, né? Obviamente, em Portugal, você tem gente de todas as classes, né? Uhum. Aí tem também o cara que se aposentou e resolveu vir morar aqui, tinha condições, né? Mas tem pessoas de todas as origens e todas as... Interessante, quando a gente iniciou esse contato, por ingenuidade natural, né, assim, eu não conheço esse mundo, mas eu me dei conta do seguinte: puxa, os consulados brasileiros espalhados pelo mundo, não sei quantos são, né, você pode eventualmente até me trazer esse número, acabam que são especializados, não é isso, mas eles lidam com uma materialidade, um apelo muito distinto. Não é? Isso é uma coisa que eu nunca me dei conta, que é o óbvio, né? Dizer, claro,
um diplomata que está em Lisboa, ele vai lidar com um volume e um tipo de problema que provavelmente um diplomata que está, sei lá, na costa oeste americana, lá em cima, não deve ter a mesma natureza, né? São coisas muito distintas, né? Isso é incrível, né? Os próprios serviços que o nosso corpo diplomático presta, acabam sendo mais solicitados em uma determinada direção ou em outra, né? Isso Sim, muito. Não só para os brasileiros, mas também como tem a emissão de vistos para estrangeiros, né? Então, por exemplo, o chinês precisa de um visto para o Brasil, então ele vai pedir esse visto. Tem, inclusive, um fator pecuniário, né? Porque todos esses serviços são pagos, então é um consulado que arrecada muito dinheiro, né? Agora, o português não precisa de visto para fazer turismo no Brasil, né? Então, ele simplesmente não precisa de nenhum visto. Pede um visto para visto de estudante ou quando vai trabalhar, mas é uma coisa bem mais... bem menos intensa, né? Uhum. Então, também é um perfil bastante diferente. Mas tem características interessantes também, porque quando o consulado está numa cidade que não é a capital desse país, ele tem outras atribuições além desse relacionamento com o cidadão brasileiro, né, no ponto de vista consular e de assistência. Ele tem, e é o caso de Xangai, é o caso, por exemplo, de Milão, Barcelona, cidades que não são grandes cidades, importantíssimas, mas não são a capital do país, né? Nova York. Então, você tem uma área comercial, você faz o trabalho também de divulgação de produtos brasileiros, promoção comercial. Tem uma área cultural, você promove a cultura brasileira, o que é muito interessante também. E quando você está numa capital como Lisboa, que é um país importantíssimo para o Brasil, tem uma embaixada, essa embaixada aí que faz a parte cultural e de comércio. Então, o consulado é intrinsecamente voltado para a natureza consular, assim, de assistência a brasileiros e de prestação desses serviços de notariais, digamos assim. Mário, você, assim, de cor, de cabeça, pode me trazer alguns números, por exemplo? Eu tenho uma curiosidade de saber, assim, uma ideia, tá? Assim, quantos brasileiros tem na China, ou na Tunísia, em Portugal, Estados Unidos? Eu sei que Estados Unidos tem 2 milhões de brasileiros, uma coisa assim, né? Não sei se eu estou... Não sei se chega a isso tudo, né? Mas, enfim, tem... infelizmente, 500 mil em Nova York, mais uns 400 na Flórida. Em Portugal, eu já vi números de entre 500 mil e até 1 milhão de brasileiros, o que seria entre 5% e 10% da população, uma coisa... Sim, pode chegar a 1 milhão. Pode chegar a 1 milhão, e é assim como a metade de toda a comunidade de estrangeiros em Portugal. É um número imenso, 1 milhão, imagina, 1 milhão é 10% da população. Impressionante. E é que aí também tem alguns brasileiros que têm dupla nacionalidade, são brasileiros e portugueses, né? Você teria que computá-los também. Mas é uma coisa assim, não menos do que 600 mil. Impressionante. Agora, se vem em Cuba, por exemplo, acho que deve ter 200 brasileiros. Na China, menos de 1.000. Tá? Menos de 1.000 na China inteira? Em Xangai, Então, quando chegam as eleições, por exemplo, que você tem que organizar, você vê também essas diferenças, né? Em Havana, por exemplo, eu estava lá no momento das últimas eleições, votaram 40 pessoas. Nossa, muito pequena, né? Aqui estão inscritos 60 mil para votar. Tá. Então tem essa questão também da... Ok, já dá para dar uma ideia de escala para o número proporcional, né? É bem interessante isso. Mário, a gente está assim, caminhando aqui, infelizmente, para o final da nossa conversa, porque é uma conversa muito agradável com você. Você é um craque. Muito obrigado, muito generoso. Muito generoso. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é totalmente fora do seu campo, mas é do nosso interesse, assim. Qual é a sua experiência? Eu sei que é um tema sensível, mas qual é a sua experiência, a sua estimativa, a sua visão sobre a questão da saúde mental também do imigrante brasileiro? Claro que a gente já está com o mapa pronto aqui no sentido de dizer, Cláudio, são realidades muito distintas no mundo, né? Onde tem muita gente, onde tem muitas dificuldades, claro que essa questão de saúde mental é afetada.
Mas a minha questão, para concluir, eu estou me alongando um pouco, é dizer, não exatamente do brasileiro, mas até da própria experiência da imigração e da imigração. Eu queria ouvir o que você quiser falar sobre esse assunto. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para a gente. Isso é bem interessante. Eu acho que tem vários fatores, né, que podem influenciar, por exemplo, como é que é a vida no próprio país receptor, em termos de aceitação do estrangeiro, né? Atualmente a gente vê que tem muitos países que não querem imigrantes, ou, quer dizer, além dos mesmos países que sempre foram mais receptivos, hoje tem, vamos dizer assim, facções políticas, partidos políticos que tentam estimular tentam criar uma certa insegurança na população, né, em termos de que passa a sentir medo, né, do estrangeiro, né, medo do que ele pode tirar deles, né, tirar riquezas, tirar empregos e tal. Então, isso pode gerar uma certa hostilidade, né, que, obviamente, não vai ser boa para nenhum estrangeiro, né? E as pessoas ficam com mais medo, ficam inseguras, né? Tem a questão da própria capacidade de adaptação dessa pessoa. Às vezes são pessoas muito frágeis e que realmente nunca tiveram essa experiência de morar no exterior, ou que vêm com expectativas exageradas ou infundadas, então ela acaba se decepcionando, Aí tem uma questão também que, para um brasileiro mais pobre, essa mudança significa uma expectativa de uma vitória, né? Então, ao não conseguir um objetivo, ele tem vergonha, né? E sente, assim, derrotado. Então, isso todo gera muita angústia, né? Agora, mesmo para o brasileiro mais preparado, às vezes você pode chegar num lugar e sentir uma grande solidão, né? Sentir muito que não é tão fácil quanto imaginava, né? E, enfim, estar longe do país sempre é uma complicação. E mesmo que você se adapte, você não está com todas aquelas pessoas com a sua rede de proteção familiar, né? Quer dizer, aí tanto para o trabalhador, para a pessoa mais humilde, que está tentando uma vida melhor no exterior, ele realmente se afasta daquela rede de proteção e às vezes não tem muito com quem contar, né? Mas às vezes para quem está mais preparado, você traz, digamos, seu companheiro, sua companheira, seu filho, mas não traz seus irmãos, não traz seus amigos, não traz seus pais, né? Então, é uma distância, assim, é difícil você estar longe, né? Então, até claro que a carreira diplomática é vista assim como, né, como uma coisa muito atraente, né? Quer dizer, tem um certo glamour, assim, você pode morar em Paris também, tem lugares bem mais difíceis, né, para adaptação. Mas mesmo assim, em qualquer um deles, você tem literalmente um oceano de distância de você, né? Quer dizer, do seu passado, daquelas pessoas que foram assim as suas testemunhas, né? Os amigos mais antigos, aqueles que eu chamo de testemunha porque você pode fazer muitos novos amigos, mas esses não são, né? Os velhos são aqueles que viram coisas que os outros jamais viram quando você era um outro, né? Sim. Então, compartilharam mais de uma evolução, de uma transformação sua. Então, essas pessoas sempre são importantes, né? E elas acabam ficando um pouco para trás. Quer dizer, a sua resposta é maravilhosa, porque você diz, olha, nós também, né? Nós do corpo diplomático, sim. Passamos, embora tenha uma estrutura, etc., tudo isso, ok, uma rede de proteção, mas não é uma trajetória amaciada, né? Não é. E passa, né, por aí, tem todas as questões, os desastres naturais e não naturais, né, que podem acontecer. Você pode estar num país onde começa uma guerra ou ter uma pandemia, como foi o caso da China, né? Então, curiosamente, eu vivi lá toda a pandemia. E apesar do começo muito assustador, assim, porque você não sabia o que era aquilo, né? Sim. Então, quando começou, eu não sabia se eu já tinha a doença. Porque você não sabia ainda como se desenvolvia, quanto tempo demorava, será que amanhã eu vou morrer? Será que eu já estou doente e vou... Não sei, né? Então, aos poucos que a gente foi entendendo do que se tratava, né? Mas depois aquilo estabilizou e a China foi muito rápida, né? Como é sempre muito rápido para tomar certas decisões.
E então a China, quando tudo começou a ficar muito complicado no Brasil e no Ocidente de um modo geral, a China era o lugar mais seguro. Você não podia sair e ninguém podia entrar praticamente, mas lá dentro você tinha uma vida normal, usando máscara, e os chineses são muito disciplinados também, ninguém fica dizendo que não quer usar máscara, por motivos que ninguém sabe quais são. Então as pessoas simplesmente usam, tem que usar, eu não quero morrer, eu vou usar máscara. E aí usam e a vida fica normal. Você entrava nos prédios, visitava os amigos, ia trabalhar. Só no final, aí, por outros motivos, assim, que incluem, inclusive, questões políticas internas, né? Recrudesceu a pandemia, e aí eles tinham a política de que ninguém poderia pegar mais Covid. A ideia era Covid zero. Então, aí ficou muito radical e as pessoas... Eu passei 60 dias aí trancado em casa. Só podia sair para fazer o teste do Covid e subir de novo. Mário, eu vou ficar agora, vou me juntar à fila dos seus fãs e admiradores literários, não só como pessoa, agora já me aproximei um pouco mais de você, para esperar um livro sobre esses relatos maravilhosos. Você tem material para escrever bastante. Mário, muito obrigado pela Eu que agradeço. Obrigado a oportunidade de participar do programa e continuamos em contato.